Mateus capítulo 7, verso 24. Quem achou, diga amém. Mateus é o primeiro livro aí do Novo. Diz assim o verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar. Pai, a palavra é tua e o povo é teu. É o Senhor que vai jogar luz onde se faz necessário através do teu Espírito Santo. Nós estamos aqui para receber do Senhor. Traga um som para quem vai falar e ouvir também. E libera mais anjos ministradores. Toma cada mente aqui cativa ao Senhor. E libera anjos guerreiros, delineando esses quarteirões, quebrando, anulando toda e qualquer atuação maligna, Senhor. E profetizamos cura e libertação nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto fala de dois homens, dois tipos de homens. O insensato e o prudente. O que acontece quando você se torna uma pessoa prudente? E o que acontece quando você ainda continua na insensatez? O nosso tema hoje é: seja simples e não seja simplista. Seja simples, mas não seja simplista. Há uma diferença. E a Bíblia fala muito tem um texto aqui que fala que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Mas o simples, não no sentido de que a gente entende de ser humilde, esse contexto, esse conceito tão popular, mas o simples fala que é falta de entendimento, de considerar, falta de profundidade, ele sofre o dano para aprender. Então nós trabalhamos aqui, o tema é: seja simples e não simplista. Às vezes nós confundimos o que é ser simples. Ser simples é ser íntegro. Ser simples é ser inteiro. Ser simples é ser original. Sabe o que é? Ser simples é uma pessoa que considera, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que não vai agindo por impulso, é uma pessoa simples. E a simplicidade é aquilo que agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Agora o simplista é uma pessoa rasa, é uma pessoa que você não sabe para onde ela vai, é uma pessoa totalmente almática. O simplista é uma pessoa que quer evitar confusão e arruma mais confusão para a vida dele. São pessoas que não se tornam pessoas profundas. E são pessoas também que não permitem que entre na sua intimidade para um tratamento. O simplista, ele é assim uma incógnita, né? Ele tem uma falsa humildade. Não, está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo, e vai aceitando as coisas, vai engolindo as coisas. Essa é uma pessoa simplista. O simples não. O simples, ele considera a complexidade, ele considera a situação, ele considera. Porque o simplista, ele não considera, ele é raso. Ele age em cima das suas emoções. O simplista é uma pessoa perigosa. Ele é perigoso porque ele acredita na força do braço dele. Ele acredita na força do braço dele. E o simplista é aquele que quer evitar confusão. E quanto mais confusão ele evita, mais ele arruma confusão. O simplista é assim. O simples não. O simples vai para o confronto e resolve. O simples não deixa para amanhã. O simplista é perigoso, porque ela assim, não, e pior, costuma jogar algumas coisas na mão de Deus e Deus não tem nada a ver com a decisão que ele tem que tomar. Se Deus quiser, vai acontecer. Sabe aquele negócio? Não, e pega alguns versículos das Bíblias e começa a distorcer para ficar em cima do seu comodismo. Ele distorce algumas palavras para não sair da sua zona de conforto. O simplista é perigoso.
O simplista, ele é motivo. O simplista, ele é uma sombra. Você não sabe como é que vai ser esse negócio. Ele costuma ser hipócrita e falso e jogar algumas bolas para Deus que não tem nada a ver com Deus. E nós vamos trabalhar em cima desse tema do simples, seja simples, não simplista. O simplista é perigoso. Você não sabe o que sai da boca dele. Ele vai conforme o vento, não é assim? O simplista ele tenta nadar contra a correnteza. Ele tem uma falta de entendimento. Mas no verso 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha e a casa sobre a rocha. Então, o simples, ele sabe de uma necessidade, ele percebe a necessidade de uma construção. Assim também o simplista, ou insensato, ele percebe a necessidade de uma construção. Então aqui, nesse ponto da construção, ele também percebe que existe uma necessidade de uma construção. Agora, o ponto é entre o simples e o simplista, é como eu vou construir, é o como é que faz a diferença. Eu tenho que falar, mas a pergunta é, como que você vai falar? Porque você tem que falar, agora o como é que faz a diferença. Tem muita gente que precisa falar, mas a hora que fala da forma errada e não surte o efeito que deveria ter surgido. Então, o simplista, ele reconhece uma necessidade de uma construção. Aqui fala, então, portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele constrói, os dois constroem uma casa. Agora, interessante a gente ver também a diferença entre o simples e o simplista, é porque eles ouvem a palavra. E um pratica, e o outro não pratica. Ainda, em cima de uma necessidade, o prudente, o simples, que o simples também ele é prudente, ele pratica, existe uma coerência na vida dele. Agora o simplista não, ele ouve a palavra e determina, age de acordo com a perspectiva dele e não da palavra que ele ouviu. Ele pega a palavra e transforma em cima da perspectiva dele e não da perspectiva de Deus. O simplista, então, é o seguinte: eu ouvi, mas eu vou fazer desse jeito. Eu ouvi porque eu julgo que é assim que tem que ser o quê? Feito. Então ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras, tanto o simples como o simplista, eles ouvem a palavra de Deus. O ponto aqui que ele diz e as pratica. Agora, como que pratica? Percebe que o como é um negócio sutil. Eu tenho que falar, mas como que eu falo? Eu tenho que construir, mas como que eu vou construir? O como aqui é um ponto. E muita gente erra no como. Ouviu, entendeu, e agora como que eu vou fazer? Então aqui no verso 24 ele diz, porque ouve essas minhas palavras e as pratica. O simples, ele é coerente. O simplista, não. O simplista, ele ouve, mas ele diz, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou falar conforme aquilo que eu penso e não naquilo da forma que ele foi ordenado a falar. O simplista, então, ele age de acordo com a vontade dele. Ele diz, então, e as pratica. É como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Agora, o simples, ele constrói uma casa sobre a rocha, porque ele considera. Ele considera. Por que ele constrói uma casa sobre a rocha? Porque ele entende da complexidade que pode vir sobre aquela casa. O simples, ele considera a complexidade, o movimento, a situação, ele considera. Agora o simplista não, ele diz, não, vamos construir, está tudo certo. O que vale para o simplista não é como, o que vale para o simplista tem que ser feito e vamos fazer de qualquer jeito. O simplista não considera. Então aqui ele diz então que o prudente construiu uma casa sobre a rocha. O simples constrói a casa sobre a rocha. Por quê? Porque ele considera que cai a chuva. O simples, ele considera a chuva
e ele sabe da necessidade da chuva, e ele considera o efeito dessa chuva. Ele diz: eu preciso construir minha casa, mas eu tenho que fazer um bom telhado. Ele não faz de qualquer jeito. Ele considera, então, os fatores externos. Quando você não considera os fatores externos da sua vida ou da sua casa, é sinal que você não considera os fatores internos da sua própria vida. Se você é uma pessoa simples, então você considera os fatores externos. E qual é esse fator externo que veio aqui o primeiro? A chuva. E a chuva, ela pode ser considerada uma chuva de bênção de Deus na sua vida. A chuva natural de Deus também sobre a sua vida. Ele considera a chuva porque ela vem para regar a terra. Ele considera a chuva por quem vem para regar a terra do seu coração. Ele permite que essa água que vem do céu, essa chuva que vem do céu, ela vem com propósito, não é uma chuva qualquer. O simples, ele sabe da necessidade da chuva. Por isso, ele tem a capacidade, o entendimento de pedir e de clamar por essa chuva. A chuva, ela vem para regar a semente. O simples, ele entende que ele tem que cavar e colocar a semente lá naquela cova e cobrir com a terra. O simples entende que ele não tem o poder de dar vida à semente. O simples entende que quem tem o poder de dar vida à semente chama Deus. O simples entende que existe um momento de semeadura e ele aguarda a chuva. O simples, ele é paciente. Ele não tenta adiantar as coisas para que as coisas aconteçam. Ele não tenta adiantar para não acontecer no tempo dele. Ele aguarda a chuva. Ele aguarda a chuva. O simples, ele é uma pessoa paciente. Ele tem consciência daquilo que é de Deus, é de Deus. O que é da parte dele, é da parte dele. Ele diz: eu tenho que colocar a semente. E na hora da semeadura, ele não vai estar aí cantando, fazendo um monte de coisa. O simples entende que existe um tempo determinado. Ele diz: eu tenho que semear. É igual a história da cigarra e da formiga. A cigarra fica cantando enquanto ela tem que semear, não é? Fica lá cantando. Já viu se a gente fica cantando? É pessoa meio sem noção. Fica com a cabeça só no céu, mas não tem o pé na terra. Ganha tudo e gasta tudo. Diz: amanhã Deus proverá. Engano seu. A Bíblia diz que você tem que ser prudente. Tem parte que você tem que guardar. E tem parte que você precisa compartilhar. E parte você precisa devolver. O simples, ele tem esse entendimento que tudo que tem na mão dele pertence ao Senhor, que ele precisa compartilhar porque tem que passar pelo próximo. Porque quem é o simplista, ele ganha tudo, gasta tudo. Amanhã a gente vê como é que fica. São pessoas que gastam, vão gastando e depois vai fazer campanha para ver se dá para pagar a conta. Essa campanha, sabe quando que ela vai dar certo? Nunca. Avisa aos navegantes que não tem controle sobre o cartão de crédito. Eu sei que são poucas pessoas. Amém, querido? Amém, gente? Então, o simplista, ele não planeja, ele não é prudente. Aqui diz que a chuva, o simples entendimento, ele absorve da chuva. Ele espera a chuva cair. E ele sabe que quando a chuva vem, ela vem para dar o quê? Vida. Ele aguarda a chuva. O simples é paciente. Ele entende, como já disse, ele tem coisas que não cabe ele fazer. Quem vai dar vida à semente chama Deus. E no tempo de Deus ela vai o quê? Germinar. Ele espera. Ele não fica lá, põe a semente, vai lá e vai cavar de novo para ver se... Não, ele espera. Ele crê aqui que ele não está vendo, mas ele sabe que está o quê? Acontecendo. O simples sabe, mesmo ele não vendo, mas ele sabe que está o quê? Acontecendo. O simples, mesmo que ele não veja a manifestação de Deus, materialmente, mas espiritualmente, ele sabe que já está o quê? Acontecendo. O simples é assim. Porque ele sabe que a chuva vem e vai regar a terra, e a semente ela vai o quê?
brotar. O simples, ele não vai colocar qualquer semente em qualquer lugar. Se ele coloca a semente no asfalto, quando vem a chuva, ela vai levar o quê? Toda a semente que foi colocada no asfalto. O simples, ele sabe aonde tem que colocar a semente numa boa terra. E o simples tem uma coisa chamada terra, que é o coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O simples recebe a boa semente e guarda no coração e deixa ela o quê? Frutificar. O simples, ele deixa a palavra gerar vida no coração dele. Palavra semeada é chuva de bênção na nossa vida, sim ou não? É chuva de bênção, querido. O problema é quando vem a chuva de bênção sobre as nossas vidas, de repente tem pessoa que se esconde debaixo de um telhado, debaixo de uma eira, eu não sei. Porque o simples, ele entende que quando a chuva vem para ele. Ele não se esconde da chuva. Ele entra na chuva. E quão bom você ficar debaixo da chuva de bênçãos de Deus. O simplista, quando vem a chuva, sabe o que ele faz? Ele não aproveita. Ele fica analisando, avaliando, criticando e nada chega ao coração do simplista. O simplista se torna uma pessoa que quando vem a palavra ele diz: não, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano, eu estou joia. O simplista nunca, a palavra, a boa palavra, encontra lugar no seu coração. Quem é crítico demais, querido, se torna um simplista, porque é inconsequente, não sabe avaliar complexidade. Então, o simplista, quando vem a chuva, ele se esconde. Nada para ele, está tudo certo, está tudo bom. Sabe que as pessoas que não gostam de problema? Não, é assim mesmo. Você é simplista e você vai sofrer consequências na sua vida. Você precisa ser simples. O que é ser simples? É ser inteiro. É ser original. É não fugir de confronto. Não é questão de evitar confusão. É resolver a situação. Agora tem gente que é simplista. Ao invés de favorecer, complica. Complica demais as coisas podem ser resolvidas em 5 minutos, leva uma semana e não sei o quê. É simplista. Porque quer que a coisa aconteça no tempo dele. E pessoas assim são pessoas simplistas. Eu já vi muita gente simplista que quer evitar confusão e arruma confusão. Você vai acumulando situações na sua vida que daqui a um tempo eu vou dizer para você, isso vai explodir. É melhor você resolver isso. É melhor você ter uma posição de uma pessoa simples, que é original, que não é uma coisa aqui na igreja, em casa é outra pessoa. Isso é um simplista. É conveniente. Ele está bem aqui, ficar bem na fita aqui diante de nós, e dentro de casa ele vira um demônio, xinga todo mundo. Sabe o que é? Tudo está ruim, reclama da comida. O simplista, ele agradece a comida, pela comida, mas depois reclama da comida. A boca dele sai gratidão, mas da boca dele também sai o quê? Maldição e ingratidão. O simplista é assim. Não é constante. Ele é almático. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Não é bipolaridade, não. Entenda aqui, viu, gente? Eu estou dizendo que ele é levado pelas emoções. Então, diz que a chuva caiu. O simplista entende que existe um tempo da chuva cair. Ele sabe que a chuva vai chegar. Então ele se prepara para receber a chuva. Ele prepara o solo para receber a chuva. Ele prepara os tambores para guardar também essa água que vai vir da chuva. O simples faz isso. Ele aproveita da chuva. Ele sabe que um tempo não vai ter chuva. Então tudo que ele pode aproveitar, ele aproveita porque é o tempo da chuva. O simples sabe disso. Agora o simplista não sabe. Ele acha que vai ter chuva todo ano. Ele acha que vai ter sol todo ano, vai ter frio. Ele é confuso, ele não sabe esperar, ele não sabe determinar, ele não sabe diferenciar. Não sabe. E quando diz que então, que caiu a chuva. O simples, ele sabe aproveitar da chuva. E muito mais do que a chuva natural, ele sabe aproveitar das chuvas de bênçãos de Deus sobre a vida dele. O simples, ele prepara a terra para colocar a semente e aguardar a
chuva. O simples, ele sabe do que ele tem que fazer, ele tem que fazer. O simples não transfere responsabilidade, o simples não terceiriza o que é da sua própria responsabilidade. Ele não terceiriza. Ele sabe que ele precisa o quê? Resolver. O simplista, quanto mais terceirizar, melhor. Quanto menos compromisso, melhor para o simplista. O simplista, ele quer ser um cara folgado. Mais ou menos assim, folgado. Ele não quer muito compromisso. Ele não quer responsabilidade. Se o mar vai para lá, ele vai para lá também. Se o mar vem para cá, ele vai para cá também. O simples, como eu disse no domingo passado, ele tem uma mentalidade de multidão. É conveniente para ele. Ele diz que caiu a chuva. O simples, ele sabe aproveitar da chuva. Ele prepara a terra para receber da chuva de bênçãos que vem do Senhor. Chuva, querido, de forma natural, é bênção de Deus. O simples, quando vem a chuva, ele agradece. O simplista, quando vem a chuva, ele só pensa nele mesmo. Por que está chovendo? Mas ele não pensou no homem do campo, que precisa da chuva para fazer brotar a semente, para que traga alimento para a cidade. O simplista, ele é egocêntrico, ele é egoísta. Ele tem uma visão reducionista. Ele pensa pequeno. Ele não tem uma amplitude maior. Está chovendo aqui na cidade, mas porque é preciso chover no campo, porque é do campo que produz a semente, que produz o alimento, para ele próprio o quê? Comer. E de vez em quando o simplista, ou de vez em sempre, o simplista está reclamando da chuva. Mas esqueceu que o campo também precisa de uma chuva para trazer alimento para ele mesmo. O simplista, ele é uma pessoa complicada. Reclama da chuva, mas não considera o outro. O simplista é assim. Vem uma pessoa com os problemas e diz, não, isso é frescura. Isso é pensamento de simplista. Porque o simples, ele considera e diz, eu preciso ouvir sua história. O que você está passando? O simplista, ele julga a partir da perspectiva dele e não a partir da perspectiva da palavra de Deus. Isso é frescura. Você está cheio de mimimi. Você já sentou com ele, conversou com ele? E não cabe você julgar, porque cada um tem sua história, você também tem a sua história. Por isso você é tão simplista assim, que você não percebeu, que você precisa ter um olhar para você mesmo, que você não considera as pessoas. O simplista é assim, ele julga a partir da perspectiva dele. É mimimi, e claro, gente, tem umas coisas que é mimimi mesmo. Aí o simples entende e corta na raiz. Não tem esse negócio de dar vazão para isso não. E tem coisa que não é falta de vergonha na cara não, é que ele não dá conta. É diferente. O simplista, ele acha que a pessoa não dá conta. E não, isso é falta de vergonha na cara e não sei o quê. Você já sentou com ele e ouviu a história dele. Você percebeu que ele tem uma fraqueza na vida, ou você pode chamar de pecado, mas você já ouviu. Você se dispôs a ajudá-lo, a andar com ele, orar com ele, jejuar por ele, ou você simplesmente, por ser um simplista, você aponta, analisa e acusa e vai embora. O simplista é assim. Ele não considera. E julga, e outra coisa, ele dá títulos às pessoas. O simplista dá títulos. Ele rotula as pessoas, o simplista dá rótulo para as pessoas, mas esquece de olhar para dentro de si mesmo. O simplista é assunto que não chega a lugar nenhum. O simplista, ele é articulado. Ele chega em assuntos que não chega a lugar nenhum, sabe por quê? Para não cair em cima da ferida dele. Ele sabe articular. Os assuntos que vai ver que não vai chamá-la para uma responsabilidade. Um assunto pelo qual ele não vai ter que se expor. E mais, o simplista, para ele não se expor, ele joga só assunto onde fica no campo das ideias, mas não traz assunto que diz respeito da alma. Ele foge, ele escapa. Ele diz, não é assim mesmo, está no controle de Deus. Então ele é inteligente. Ele vai em assuntos que ficam no campo da mente. Ali, discute aqui, mas nunca assuntos profundos que vai chegar na sua ferida para que ele seja o quê? Confrontado. O simplista é assim.
ele articula para não chegar na profundidade da sua alma. Ele é raso. Ele não permite que chegue na sua ferida. Ele não permite chegar na sua ferida para que ele não seja o quê? Transformado. O simplista é assim. O simples de entendimento, ele faz isso, mas o simples, que é o inteiro, que é íntegro, que não tem duas caras, que considera, tem compaixão, se o assunto diz respeito, então vamos tratar do assunto que diz respeito. O simples não rotula, mas ele tem compaixão pelos perdidos. O simples não rotula, sabe por quê? Ele sabe um dia que ele foi pobre, miserável, cego e nu. O simples, ele se coloca no lugar do outro. Sabe por que tem muita coisa não dando certo hoje? É porque nós temos uma mentalidade simplista demais, rasa demais, muito raso na palavra. Você pode ter profundo conhecimento, mas se não tem transformação, você se torna um simplista e não uma pessoa simples. Porque o simples, ele considera a chuva, ele prepara a terra e que a semente cai nessa boa terra e ela frutifique. Conhecimento não é tudo. Conhecimento, ele só é saudável quando ele vem acompanhado de uma prática. O simplista pode ter conhecimento, mas se não, o simplista pode ter conhecimento. Ou só procura o conhecimento, mas não procura a prática. Em cima disso, dessa exposição, hoje, na sua vida, no que diz respeito à chuva, você é um homem simples, uma mulher simples, ou um homem simplista, uma mulher simplista? O seu coração está sempre preparado para receber a boa semente? Porque uma terra que ela é dura, tem que cavar, tem que amaciar essa terra, tem que deixar a chuva cair, tem que deixar a água da palavra de Deus amolecer o coração, você se endurece, porque não saiu do seu jeito, não é do seu modo. Hoje, com essa exposição da simplicidade, do simplista e do simples, onde você se encaixa? Ou você é meio simples e meio simplista em algumas áreas da sua vida? Porque tem pessoas que em algumas áreas da vida dela, eles são simples. Sabe, levanta, resolve, faz e acontece. Mas em algumas áreas da sua vida você é muito simplista. É você raso, não deixa ninguém entrar, não confessa para ninguém, caminha sozinho. Toda pessoa caminha sozinha, ela é uma pessoa simplista. Porque o simples, ele sabe que precisa de ajuda. O simples sabe que precisa de um Arão, de um Ur na vida. Então, em cima dessa exposição da chuva, toda vez que a chuva de Deus vem para a sua vida, você se esconde ou você se expõe a essa chuva e você usufrui, você desfruta dessa chuva de Deus na sua vida. Porque tem muita gente que quando vem a chuva, ele se esconde. Sabe por quê? A chuva, ela vai trazer benefícios. E de repente você julga esses benefícios como se fossem malefícios na sua vida. E a chuva, ela vai cair sobre a terra, ela vai entrando, e vai amaciando, e vai entrando, e vai entrando. O simples, querido, ele é leve, mas ele é o quê? Profundo. Ele é muito profundo. E muitas vezes nós estamos escondendo a chuva de Deus, sabe por quê? Vai ter que mexer em algumas áreas que eu não quero que mexa. O simplista evita dor. Mas o simples, ele não evita a dor e ele é o quê? Curado. O simplista, quando ele evita a dor, ele vai continuar do mesmo jeito da vida que ele quer levar. O simplista, ele evita a dor porque ele entende que a dor só vai remeter ele à dor que ele sentiu e que não vai haver cura. O simplista tem medo da dor porque ele entende que ele vai viver, parece que Deus não vai agir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja simplista quando Deus derramar chuva e amaciar o seu coração. E essa chuva vai entrar na profundidade, nas entranhas da sua alma, que Deus quer te curar. O simplista diz: eu não quero sentir essa dor novamente. Eu não quero passar por isso novamente. Mas Deus diz para você: não seja simplista. Deixe Deus visitar essa área da sua vida. Vai doer? Vai doer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você nunca mais será a mesma pessoa.
Então, pare de fugir. Não fique como um simplista, raso, complicando aquelas coisas que possam ser o quê? Facilitada. São pessoas que quer ganhar pelo muito o quê? Falar. Quer iludir pelo muito falar. São pessoas que não consideram a complexidade da situação. Simplifica tudo demais. Coisas muito sérias, ele está simplificando. Não, vamos aqui e faz aqui e nunca deixa chegar na profundidade. São pessoas inconsequentes. O simplista se torna inconsequente porque ele não considera a gravidade da situação. E tem pessoas que estão percebendo a gravidade da casa, está percebendo a gravidade da empresa e está levando numa mentalidade simplista. Não está considerando o que vai explodir amanhã. E tenta evitar algumas coisas. O simplista quer evitar para não ter confronto. O simplista quer evitar para não sair da zona de conforto. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. O que você está percebendo? Que está explodindo. Que tem sinais na sua vida, na sua casa. E você está tendo uma mentalidade simplista. Diz, não, isso aí vai passar. Pegar uma xícara suja de café. Você pega e põe lá dentro do armário e diz, com o tempo limpa. Não limpa não, enche de bicho. O simples, ele pega a xícara e limpa e coloca dentro do armário. O simplista diz, o tempo resolve. O tempo não resolve nada, queridos. O tempo só te deixa mais velho. E às vezes, quando você entende que é chuva de Deus, te deixa você o quê? Sábio. Mas a pergunta eu quero fazer lá novamente. O que está acontecendo na sua vida? Que você está tendo uma mentalidade de simplista, está deixando a coisa ocorrer, está deixando a coisa acontecer, para depois vai dizer, foi Deus que quis esse negócio. Como é que está essa coisa aí? Qual é a área da sua vida, na sua casa, que você está tendo uma mentalidade simplista? Qual é a área da sua vida que você ouviu a palavra, mas não deixou a palavra cair numa boa terra? Ficou só na mente e não chegou no coração. Então o simplista, ele usufrui da chuva. Ele aproveita da chuva. Ele desfruta da chuva. Ah, e detalhe, o simplista, ele sabe semear aquilo que a chuva pode dar. Ele não se perde quando vem a chuva. Ele se prepara e sabe exatamente o objetivo, a missão da chuva. Ele sabe exatamente o propósito da chuva. Ele sabe. Então não se perde em meio às chuvas. E de vez em quando ele sai na chuva, até para aproveitar. Não é? Para dar aquela lavada na alma que precisa. Então, a Bíblia diz que existe o simples e o simplista. Hoje, o resultado da sua vida hoje, você tem sido uma pessoa mais simples ou uma pessoa mais simplista? Como você julga a sua vida hoje? Como você avalia a sua vida hoje? E as coisas estão acontecendo ao seu redor, os sinais estão acontecendo ao seu redor. Você está tendo uma atitude de pessoa simplista ou de uma pessoa simples? Que vai para o confronto. Vamos resolver. Tem que resolver. E não joga a bola para Deus dizendo, vamos orar mais. Vamos orar mais. De repente já passou o tempo da oração, já está no tempo de ação. O medo pode fazer uma pessoa simplista, querido. O medo pode gerar fazer que você se torne uma pessoa o quê? Simplista. Não dá o passo de fé. Não se arranca na vida. Diz, não. O simples pode ter aquela síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama tanto que Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Deus te ama profundamente que Ele quer trazer uma mudança na sua vida. A pergunta é, você quer receber essa mudança? Ou você quer continuar com essa mentalidade simplista que está tudo certo e é assim que Deus quer? E quem disse que é isso que Deus tem para você? Baseado em que você diz que é isso que Deus tem para você? Querido, uma coisa é não conformar. Outra coisa é você descansar. Uma coisa é você confiar. Outra coisa é entregar. Porque tem gente que diz que está confiando em Deus, mas não entrega.
Você tem que confiar. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele o quê? Então você precisa confiar. Agora entrega, não empresta não. O simples de entendimento, ele confia, entrega e descansa. Sabe por quê? Só entrega em quem você confia. E você só confia em quem você conhece. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: o quanto você conhece o seu Deus, que você entregou essa causa para Ele, ou você está segurando isso na sua mão? O que você quer fazer? Ainda reclama de Deus porque não mudou. É que você não entregou. Seu pensamento ele é simplista. E você não entregou isso para Deus. Talvez você tenha um Isaac da vida aí, né? Essa chuva do amor de Deus para com as nossas vidas. Deus nos ama demais. Mas tem gente que não consegue desfrutar do amor de Deus. Fechado para o amor de Deus. Fala, proclama, faz poesia, mas não desfruta desse amor de Deus. Até ele recita João 3,16, porque Deus amou o mundo, mas Ele não se inclui no mundo para receber este amor. É legalista, é pesado, não sabe usufruir da graça. Detalhe, a graça é para os outros, mas não é para Ele. Com os outros Ele é complacente, com Ele é pesado. Agora tem gente que é pesado com Ele e pesado com o outro. Quem tem má rejeição, querido, ele é complacente com o outro. Com ele pega pesado. E o medo de não ser aceito. E o medo de não se sentir amado. Ele entende que para sentir amado, ele tem que fazer alguma coisa para receber o amor. Você não tem que fazer nada. Deus decidiu te amar do jeito que você é. E graças a Deus que Ele decidiu amar. Do jeito que você é assim. Chato, pão duro, não é? Rabugento, não é? Mas Deus decidiu te amar desse jeito. Mas Ele te ama tanto que não quer que você fique desse jeito ainda. Ele quer que você transforme. Seja simples, mas não seja o quê? Simplista. Seja simples na palavra, querido. Se aprofunde. Mergulhe na palavra para você dar razão da sua fé com profundidade. Não estou dizendo para você responder teologicamente. E nem sempre você vai responder teologicamente. Mas você vai responder com a profundidade da transformação que Deus fez na sua vida. Você vai dizer, olha, esse negócio se Adão tinha um umbigo ou não, se ele tinha sogra ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus entrou na minha vida e minha vida está transformada. O simples, ele é original e não morre genérico. O simplista é sempre genérico. Sempre genérico. Ele não é 100%. Ele é oportunista. Ele fica aguardando aqui para ver como é que faz. O simples, ele paga o preço por ele falar a verdade. O simples não negocia a unção que está sobre a vida dele. O simples não chama a glória para si. O simples fala que toda a honra e toda a glória era do Senhor. Mas o simples, ele sabe do seu valor. Ele sabe do seu valor. Ele não entra em qualquer relacionamento, sabe por quê? Ele sabe quem o resgatou e o valor que foi dado por ele. O simplista, ele quer satisfazer a sua necessidade. Ele não mede as consequências. Ele não avalia as pessoas com quem ele vai se relacionar. Não importa. Está tudo certo. Ele vai muito pela aparência. E olha muito pouco pelo caráter. Ele avalia a medida dele. Se ele é uma pessoa rasa e não é profundo, ele vai procurar pessoas rasas e não profundas. Mas quem é simples é profundo. E vou dizer uma coisa para você. Pessoas simples se relacionam com pessoas simples. E o cara que é simplista, não tem problema. Você não vai se afinar com todo mundo não, querido. Enfia na sua cabeça. Ou você tem que estar sensíveis a todos. Ilusão sua. Você acha que você vai se afinar com todo mundo. Essa é mentalidade simplista. Os simples, eles se afinam com alguns, mas se tornam sensíveis a todos. Ilusão sua, achar que você quer agradar todo mundo. Deixa eu dizer para você, Jesus que é Jesus. Não agradou todo mundo, muito menos você, um mero mortal que quer agradar todo mundo.
Se você tem esse entendimento de querer agradar todo, você tem uma mentalidade simplista. O simples, ele sabe quem ele é. Eu sou essa pessoa aqui. Dá para andar comigo? Dá. Não dá. Você perdeu alguma oportunidade de ter um cara bonito, cheiroso, cheio de valor do seu lado. E toca a vida. Não fica preocupado. Não, será que eu estou com a roupa rasgada? Aqui, não gostou de você? Não gostou. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Vai entrar no molde da pessoa para a pessoa passar de gostar de você? Aí você se torna simples, porque se anula para enquadrar no desejo do outro. Aí são dois simplistas, né? Quem é simples, querido? É original. Essa pessoa aqui serve? Serve. Se não serve, vão tocar a vida e a gente encontra lá no céu se você subir. Amém? Vamos ficar de pé. É duro ser simplista, meu amigo. O duro do simplista, você sabe o que é? É que ele acha que ele é salvo. Mas ele está quase salvo. Eu fui de engano terrível, simplista. Mas o simples, ele sabe o quanto ele precisa da graça de Deus. O quanto ele precisa se agarrar em Deus e dizer, eu não posso largar esse Senhor, não posso. O simples, ele sabe que ele precisa de comunhão. O simples, ele sabe que ele precisa estar entre os irmãos. Ele entende que quando a chuva vem para todos. O simples não se compara, porque a chuva está caindo lá, caiu sobre você também. Não caiu na proporcionalidade dele e na sua. O simples não se compara. Se Deus derramou lá uma chuva de bênção na vida dele, dá glória a Deus pela vida dele. Mas se caiu um pingo na sua vida, é o que Deus tem para você hoje, não é? Um pingo de Deus vale muito na vida, vale ou não vale? Vale, querido. Você não tem noção como que vale um pingo de Deus na sua vida. Mas o simples não fica comparando a chuva na vida do outro e o pingo na vida dele. Ele sabe que Deus tem hoje um pingo na vida dele, é o melhor que Deus tem para a vida dele hoje. Mas o simplista fica se comparando, medindo, Ele fica medindo quando o irmão cai e diz, eu estou bem, tá vendo? Eu estou bem, irmão caiu, eu não caí. Esse é simplista, querido. O simples entende, o simples, ele diz, aquele irmão caiu, eu tenho participação nesse negócio aqui. Ele se compadece. O simplista, ele se isola. Há muita gente isolada hoje, querido. Não querendo vir para a igreja. Você tem uma mentalidade simplista. Você se torna raso. Você não quer ser transformado. Você não quer que essa chuva vai no mais profundo dessa terra do seu coração e vai mexer nas suas feridas. Todo igrejado tem mentalidade simplista. Eu sei que eu vou tomar na cabeça a semana hoje até. Uma palavra dessa dói. E vai chegar muita coisa na rede social aí. Todo simplista é desigrejado. Mas todo simples entendimento tem o prazer de estar no corpo de Cristo e ser tratado, não é? Todo desigrejado, querido, quando a chuva cai, ele se esconde. E depois que é bênção de Deus na vida dele. Vem para cá. Quando eu digo vem para cá, não é vir para a PIB, não. Vem fazer parte do corpo de Cristo. Aqui gente de todo jeito. Chato. Nó. Tem gente que é só o sangue, não é? É só o sangue, mas nó. Tem gente que você tem que orar muito, não é? Tem gente que tem que jejuar, mas é muito, não é? Inclusive por você também, que você não é fraco, não é? Vem para cá fazer parte desse movimento, dessa turma boa, não é? Gente boa, justificada pelo sangue, é santificado pela obra da cruz. É esse povo que Deus gosta, não é? Esse povo que Deus decidiu amar a mim e a você. Vem fazer parte desse povo e você vai ver como você vai crescer, querido. Agora não vem com a mentalidade simplista, não. Seja simples, seja original, seja profundo, seja verdadeiro. E não evite confusão, não. Vá para o confronto e resolva. Feche seus olhos, vamos cantar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar, feche os olhos. Hoje você sai daqui com a mentalidade de uma pessoa simples, verdadeiro, original, que sabe distinguir o como fazer, como falar, como agir, a hora de estar, como estar. É o simples, ele discerne. O simples, ele sabe da necessidade da chuva, então ele prepara a terra para receber. O simples não chega de qualquer jeito. Ele não chega de qualquer jeito. Ele vem do jeito que ele está, no sentido de: eu sou um miserável e preciso. O simplista, ele chega de qualquer jeito porque ele acha que está tudo certo, mas é engano. Ele acha que está tudo certo, mas no fundo, lá no fundo, está todo arrebentado. O simplista não considera o externo. Se ele não considera o externo, muito menos o interno da vida dele. Como você não considera a chuva, querido, é que você não está preparando seu coração para receber essa chuva. Quando você não considera o externo, que é a chuva, você não considera o efeito que ela pode trazer na terra do seu coração. Quando você tem uma mentalidade simplista, você não guarda a palavra no coração, que você não prepara. Você terceiriza a palavra, não é para você. É o simplista, é assim. Ele é suficiente em si mesmo. Ele é suficiente em si mesmo. Os fariseus eram simplistas, conhecedores da palavra, mas não reconhecia a sua miserabilidade. O simples, ele reconhece. Quando ele vai orar, ele põe a boca no pó e diz: Senhor, não sou ninguém sem o Senhor. Ele não compara a oração. Olha para mim, olha para fulano. Isso é simplista. Isso é legalista. É duro, querido, ser simplista. Não é profundo. É raso. Aí vou dizer para você uma coisa. Todas as pessoas rasas têm o mesmo assunto. Tem o mesmo assunto. E não tem nada de novo. As pessoas simples, cada dia tem coisas profundas para falar de coisas novas, retirado na palavra de Deus. Todo simplista cansa, querido, porque não apresenta novidade nenhuma na sua vida. Vamos orar? E você vai orar repetindo comigo, dizendo assim: Pai, nesta hora eu abro o meu coração e recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas esfriei. Arrependido eu volto. Perdoa os meus pecados e me aceita como eu sou. Aí com os olhos fechados, eu gostaria de orar por você, querido, que entendeu essa palavra e que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Pai, eu abro o meu coração e recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não abrir o coração para uma religião, para uma filosofia, por um estilo de vida, mas abrir o coração para aquele que pode e quer mudar a sua vida. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, abrindo o coração, onde vai começar a haver uma mudança interna, para você começar a considerar o externo da sua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Pai, eu abro o meu coração e recebo seu Filho como Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém aqui? Essa pessoa pode abaixar. Quem não levantou a mão ainda, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você.
que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Pai, eu abro o meu coração e eu recebo o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Tem mais uma pessoa ali, a igreja orando. Tem mais alguém? Levante a mão bem alta, eu quero orar por você. Eu quero que Deus hoje te torne uma pessoa simples, verdadeira, que você não engane a si mesmo. Você que tem medo de confronto, não vai resolver as coisas fugindo, achando desculpa. Mas Deus quer entrar na sua vida e transformar de vez. Tem mais alguém? Levante a mão bem alto. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Você é livre agora para tomar essa decisão. Essa vida está cansada, está pesada, não tem nada de novo. Mas se você quer uma vida nova, só você vai encontrá-la em Jesus de Nazaré. Tem mais alguém? Levante a mão bem alto. Você que levantou a mão, vem aqui, eu vou orar por você. Tem mais uma pessoa aqui? Vem aqui, eu vou orar por você. Pode vir aqui. E quem não levantou a mão, mas vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Você sabe que Deus falou para você profundamente. Sai do seu lugar e vem, querido. Deus quer tirar esse coração de pedra hoje, te dar um coração de carne hoje. Que choveu sobre as nossas cabeças aqui hoje. E meu desejo é que você não se esconda debaixo de alguma marquês, não se esconda debaixo de nada, mas que a chuva caia sobre a sua cabeça hoje em nome de Jesus. Tem mais alguém? Você é livre para tomar essa decisão. Vamos orar, estenda a mão para cá, vamos orar por essas vidas. Pai, nós oramos por essas vidas e a consagramos ao Senhor essa vida, e declaramos a tua bênção e declaramos a tua vitória, e decretamos chuva de bênção sobre essas vidas agora em nome de Jesus, e decretamos que essa chuva amoleceu essa terra, e que a semente caiu em boa terra, e já está frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus. Toma a mente, faça essa mente cativa ao Senhor. Quebra tudo aquilo que não foi da vontade do Senhor. Traga unção, quebra todo o jugo. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Centra as emoções em Ti. E ministramos paz a esse coração. Toda opressão, nós andamos embora agora em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor possa inundar esses corações. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu vencer. Glória a Deus. Vamos orar. Você vai ser à minha direita aqui, com a nossa irmã Núbia aqui. Erga as mãos aos céus, querido. E nós vamos orar que a chuva de bênçãos agora continue derramando sobre a sua vida. Mas agora, prepara o coração para receber a chuva que Deus tem para a sua vida. Abra a sua boca agora e fale com Deus. Você não vai se esconder debaixo de teto nenhum, mas você vai se expor a essa chuva que Deus está derramando neste lugar. Ora agora, querido, talvez você não esteja percebendo, mas há uma chuva de bênção aqui sobre este lugar. E não deixa a incredulidade tomar conta da sua mente agora. Vai orando agora. Vai orando agora, tem chuva de bênção aqui neste lugar, querido. Você não está vendo, você não tem que ver, você precisa crer. Você precisa ser uma pessoa simples agora e perceber que há chuva de bênção de Deus neste lugar. Prepare o seu coração, creia, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe o medo entrar no seu coração. Não deixe, querido, a chuva sendo derramada aqui neste lugar agora. A chuva de Deus neste lugar agora. Abra a sua boca agora e toma posse daquilo que Deus falou no seu coração. E você precisa dar um passo de fé, querido. Dê o passo de fé nesta manhã, na autoridade que é no nome de Jesus. Deus está derramando chuva de bênção aqui neste lugar. Não se esconda. Não se esconda, querido. Não se esconda. Se exponha à chuva de Deus. Se exponha debaixo da chuva de Deus. Deus está derramando chuva dele aqui neste lugar, lavando a sua alma, querido, em nome de Jesus. Trazendo refrigério sobre a sua alma, fazendo fluir rios de água vida, rios de água viva na sua vida, querido, em nome de Jesus. Ore, ore. Abra as comportas do céu e faz chover. Declare. Faz chover. Abra as comportas do céu. A chuva de ser derramada aqui. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas. Deus já abriu, querido.
Ele já abriu as comportas. Toma posse agora em nome de Jesus. Deixa chover nessa área da sua vida que precisa de chuva. Deus já abriu as comportas, querido. Se pedimos, Aleluias. Jesus virá. Declare: Como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Deus está derramando aqui neste lugar, querido. Então clame, então grite, então chame por Ele. Declare: vai chover, vai chover. Declare: abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Entre nessa chuva, querido. Entre nessa chuva agora. Deus está derramando a chuva aqui. E se pedirmos, peça ao Senhor agora que faça chover nessa área da sua vida. Faça chover na sua casa, na sua empresa, querido. Peça a Deus que faça chover. Oh! Entra, Senhor. Faz chover nessa causa agora, Senhor. Faz chover nessa causa agora, Senhor. Então clame. Aleluia. Então grite. Então clame por Ele. Faz chover. Faz chover nessa área da sua vida, querido. Faz chover nessa causa. Senhor, faz chover nessa causa agora. Oh, faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as Portas do céu e faz abre as comportas do céu. Querido, Deus me mostra pessoas que o inimigo, Deus mostrou pessoas que o demônio tirou você debaixo da chuva e colocou você debaixo de um teto de opressão, um teto de medo, um teto de solidão. Ele escondeu você, você permitiu ser escondido e você não está debaixo da chuva. Mas hoje Deus quebrou isso na sua vida. O demônio não tem poder de esconder você mais dessa chuva que Deus derramou sobre a sua vida. Tem pessoas que Ele realmente pegou e retirou e colocou debaixo de um teto de opressão, de medo, de solidão. Mas hoje Deus te tira desse lugar hoje. Deus deu uma voz de comando a seu respeito. Você só vai ficar debaixo desse teto se você quiser. Você não está preso mais, mas você tem que dar um passo de fé. E você precisa sair debaixo desse teto, dessa sombra opressora, e dar o passo de fé e ficar debaixo da chuva de Deus na sua vida. Declare a sua vitória agora, querido. Declare a sua vitória. Declare a sua vitória. E Deus já mandou a chuva a seu respeito. Deus já mandou chuva nessa causa sua, que está paralisada, não desembola, não desenrola. Mas Deus deu voz de comando hoje a seu respeito. Já tem chuva chovendo nessa causa hoje. E você vai receber notícia essa semana. Você vai receber que Deus deu voz de comando a seu respeito. E tem chuva de bênção a seu favor, querido. Deus te abençoe. E uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Declare a tua... Ei! Abre as comportas
vai chover.